Na semana passada, querido, nós começamos uma série de sermões na carta aos Hebreus. É um livro da Bíblia muito importante porque ele usa muitos textos do Antigo Testamento e ele é como um comentário do Antigo Testamento dentro do Novo Testamento. Alguns comentaristas falam que ele é o quarto evangelho, porque ele celebra a Jesus de um jeito muito especial e ele revela o ministério espiritual de Jesus de um jeito único na palavra de Deus. E na semana passada nós vimos os 4 primeiros versículos do capítulo 1 de Hebreus e hoje nós vamos dar sequência a esse texto. Nós vamos ler então Hebreus no capítulo 1, a partir do verso 3. Esse texto vai ser projetado para nós também, mas você pode acompanhar na sua própria Bíblia. Nós vamos ler juntos esse texto. Hebreus, capítulo 1, a partir do verso 3. Semana passada nós vimos do 1 ao 4, e eu quero pegar do 3 hoje para fazer sentido, clarear um pouco mais o restante da leitura dos versículos que vem abaixo. Hebreus, capítulo 1, a partir do verso 3, o texto nos diz assim: o Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos e o nome que ele herdou superior ao nome deles. Pois Deus nunca disse a nenhum anjo: você é meu filho, eu hoje o gerei. Ou ainda: eu serei seu pai e ele será meu filho. E quando ele trouxe seu Filho Supremo ao mundo, disse que todos os anjos de Deus o adorem. A respeito dos anjos, ele diz: ele envia seus anjos como os ventos e seus servos como chamas de fogo. Mas ao Filho ele diz: teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre, e tu governas com cetro de justiça. Amas a justiça e odeias o mal, por isso Deus, teu Deus, te ungiu, derramou sobre ti o óleo da alegria, mais do que sobre qualquer outro. E diz também: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e com tuas mãos formaste os céus. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha. Tu os desdobrarás como um manto e te desfarás deles como roupa velha. Tu, porém, és sempre o mesmo, teus dias jamais terão fim. E ele nunca disse a nenhum de seus anjos: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Amém. E glórias ao Senhor. Queridos, a carta aos Hebreus, ela foi escrita, nós não sabemos por quem, há muita controvérsia a respeito de quem é o autor da carta aos Hebreus. Ela foi escrita ao povo hebreu, ao povo judeu, e eles estavam vivendo um período difícil, porque eles já sofriam perseguição por parte do Império Romano, e naquele momento eles sofriam também grande perseguição por parte dos próprios judeus, que viam naquele movimento dos seguidores do caminho, naquele movimento dos seguidores de Jesus, como uma grande heresia e uma grande perda de tempo. Porque, na verdade, eles diziam para os cristãos mais ou menos assim: mas cadê o seu templo? Onde é o templo de vocês? Quem são os seus profetas? Qual a história que vocês têm com Deus? Olha o nosso templo, olha a nossa história, olha os nossos profetas. Olha como os anjos de Deus, em tantos momentos, vieram e ministraram ao nosso povo. E vocês, o que vocês têm? Voltem para o judaísmo, larguem isso para lá. Vocês não têm nada que possa superar a história grandiosa e gloriosa da qual nós fazemos parte e um dia vocês fizeram. Então retrocedam, larguem Jesus e retornem para o judaísmo. Então havia pressão por todos os lados. E se é verdade que nos períodos de perseguição houve grande avivamento, e é verdade isso quando nós olhamos a história, é verdade também, e pouco contada, que muitas pessoas desistiram da caminhada. Muitas pessoas que viviam suas primeiras experiências com Jesus, pressionadas
pela perseguição do Império Romano ou dos próprios judeus, pensavam em desistir, pensavam em retornar para o caminho de antes, que era muito mais familiar e que trazia muito menos problema para eles. É verdade que muitos ficavam em dúvida, muitos se sentiam oprimidos ou desanimados. Então, o que o texto hoje quer trazer para nós é que é uma palavra àqueles que talvez possam ter entrado aqui hoje pensando em desistir, olhando para trás e talvez em dúvida, titubeando, porque talvez você esteja vivendo na sua vida um momento difícil. Talvez você esteja vivendo hoje na sua vida algumas incertezas, porque talvez você não tenha resposta para algumas questões importantes da sua vida. E o autor aos Hebreus, ele vai fazer isso, animar as pessoas, encorajá-las a seguirem, continuarem seguindo a Jesus, mostrando a superioridade de Jesus sobre tudo e sobre todos. Hoje, ele vai enfatizar a superioridade de Jesus sobre os anjos. E por que isso? Porque os anjos, eles ocupavam um papel muito especial na história do judaísmo. A gente pode, nós que não conhecemos o Antigo Testamento como os leitores primeiros a qual foi dirigida a carta, os primeiros leitores dessa carta, mas nós poderíamos citar inúmeros momentos em que há a presença de anjos de forma singular no Antigo Testamento. Nós poderíamos, por exemplo, pensar, e esse pensamento era muito forte no judaísmo, do valor angélico, por exemplo, quando Deus escreve as tábuas da lei, que vai ser entregue a Moisés, que era o mediador, era aquele homem que ficava entre Deus e o povo. Quem que entrega para Moisés as tábuas da lei? Anjos. Os anjos que entregam a Moisés as tábuas da lei. Nós poderíamos pegar inúmeros episódios, mas eu já vou pular logo para Jesus. O papel dos anjos dando notícia, o papel dos anjos dando a notícia daquele que o Salvador estava para chegar, que o Salvador seria formado no ventre de uma mulher, e eles cantando louvores ao Senhor. Todas as épocas de Natal nós nos deparamos com esses textos, dos anjos cantando louvores, avisando pastores e cantando louvores, celebrando quem? Jesus, o Filho, o Salvador. Então, essa história dos anjos estava presente dentro do judaísmo. Mas alguém pode dizer, poxa, pastor, mas ninguém aqui tem essa formação. Por que isso pode ser relevante para nós hoje? Contemporaneamente, muitos movimentos têm acrescentado ou removido ou tentado transformar a verdade bíblica, dizendo que terem vivido experiências místicas, profundas, importantes, e algumas delas com anjos, por exemplo. Eu vou dar um exemplo de um movimento que talvez você conheça, contemporâneo, em que o fundamento desse movimento, que é o movimento dos Mormons, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Como que ela surge? Ela surge com que base? Ela surge com uma revelação de um anjo Moroni ao seu líder, e a partir disso, a ideia de que Deus entregou uma revelação nova que complementa a Bíblia. A Bíblia não estava completa. A Bíblia não era plena. A Bíblia precisou de uma revelação nova trazida por um anjo. Mais do que isso, se um anjo entrasse aqui hoje, irmãos, de forma visível, corpórea, porque os anjos são seres espirituais incorpóreos. Mas você pensa um anjo aqui de 3 metros de altura, aqui assim. Como é que não seria isso aqui? Isso aqui ia virar um culto fera, não é não? Pensa, um anjão chegando aqui, ó. Como é que a gente não ficaria? A gente não ia ficar do jeito que a gente está aqui, não. O anjo ia chegar causando. Não é assim? É assim. E em vários momentos, a igreja é mais dada a se tornar eufórica, celebrativa, avivada, por experiências místicas, do que propriamente pela celebração de Jesus encarnado
que se tornou o nosso Salvador e vivo está e ressurreto para sempre. Então esse texto, ele olha para o passado, mas ele lança luzes no presente e para o futuro. E eu quero compartilhar algumas coisas com você, tendo por base esse texto. Esse texto, nos versículos 3 a 5, apresenta Jesus o Filho. E ele é uma reafirmação daquilo que nós vimos na semana passada. Jesus está acima de tudo e de todos, porque ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus, e todas as coisas que pertencem ao Pai pertencem a ele. Ele é o herdeiro de Deus, todas as coisas são dele. Eu gosto de me lembrar, irmãos, daquela parábola do filho pródigo com o filho que fica em casa, que é o filho mais velho. O filho mais velho, quando vê o pai fazendo festa e churrasco para o irmão descabeçado que tinha voltado, ele fica uma arara. E ele cobra o pai. E ele diz: pai, para mim o senhor nunca fez nem uma carne dura aqui, ó. Nem aquele churrasquinho PPA da Silva. Os irmãos sabem o que é um churrasquinho PPA? Não me chamem, viu? Já vou logo avisando. Não quero esse negócio de churrasco PPA, não. Pé, pescoço e asa. Aquele churrasquinho da época difícil, né? Você está contando as moedas aqui do bolsinho. E é o churrasco que dá para fazer, o churrasquinho PPA. E é como se o filho mais velho chegasse para o pai e falasse: pai, nem um churrasquinho PPA o senhor fez para mim. A resposta do pai é incrível, irmãos. Tudo o que é meu é seu. Tudo o que é meu é seu. Jesus, ele é o mais elevado, ele está acima de tudo e de todos, porque ele é o Filho, e a expressão do versículo 5 é: você é meu filho, hoje eu o gerei, ou eu hoje te gerei. O que se diz o texto? Da encarnação de Jesus. Jesus, que já existia desde a eternidade, desde sempre, existia eternamente, participou ativamente da criação e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, como já vimos na semana passada. Tem um dado momento que ele entra na história do homem, ele é gerado pelo Espírito de Deus no ventre de uma mulher, e ele toma forma humana, carne, osso, traços. E ele caminha no meio do povo. Essa passagem, ela está relacionada com Salmo capítulo 2, versículo 7, que diz assim: o rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse, abre aspas, você é meu filho, hoje eu o gerei. Esse texto, inicialmente, ele estava colocado sobre a vida de Davi. E como o Antigo Testamento, ele é uma sombra, ele é uma silhueta de tudo aquilo que viria a se completar no Novo Testamento, na pessoa de Jesus, porque é em Jesus que todas as promessas se cumprem, irmãos. Todo aquele sistema sacrificial do Antigo Testamento, de sacrifício do animal, derramamento de sangue, oferta, tudo aquilo, irmãos, apontava para uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é o cumprimento da lei. Toda a lei de Deus se cumpre na pessoa de Jesus. Então aqui, o autor começa dizendo, vocês conhecem, né, aquela passagem, vocês sabem que ela foi aplicada a Davi, mas ela era aplicada também ao Messias que viria. Ele veio, o nome dele é Jesus. Depois havia uma promessa feita a Davi. Olha a promessa que foi feita a Davi, irmãos. A Davi. Segundo Samuel 7, de 12 a 14, eu vou ler para você, 12 a 14a. Pois quando você morrer e for sepultado com seus antepassados, preste atenção, escolherei um dos seus filhos, um descendente seu, um de seus filhos, da sua própria descendência, e estabelecerei seu reino. Ele é que construirá uma casa para meu nome. Estabelecerei seu trono para sempre. Eu serei seu pai
e ele será meu filho. Sobre quem diz o texto, irmãos? Quem é o descendente de Davi, o filho de Deus, que ocupa o trono eternamente, de um reino eterno, que a casa gloriosa, a única casa que era digna da grandeza desse Deus, só poderia ser estabelecida por esse filho, e ele cumpre a promessa, ele envia o seu filho. Esse texto está falando que ele é superior, porque ele é o filho de Deus, mas ele não apenas é superior porque ele é o filho de Deus, ele também é superior porque ele deve ser adorado. Versículo 6, ele deve ser adorado. E quando ele trouxe seu Filho Supremo ao mundo, disse que todos os anjos o adorem. Percebam aqui que o autor está fazendo uma relação direta. Não há uma palavra que o Jesus adore anjos, que a igreja adore anjos, mas até mesmo os anjos, eles devem adorar o Filho, o Rei, o Senhor, a Jesus Cristo. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 43. Essa passagem se refere, ou tem como pano de fundo, esse texto. Eu vou ler para você. Alegrem-se com ele, ó céus, e todos os anjos de Deus o adorem. Alegrem-se com seu povo, ó nações, e todos os anjos se fortaleçam nele. Pois ele retribuirá o sangue de seus filhos e se vingará dos seus inimigos. Ele dará o troco aos que odeiam e purificará a terra do seu povo. Esse texto lá em Deuteronômio, ele é atribuído a Deus Pai, a Jeová. Mas aqui o autor aos Hebreus aplica a Jesus. Então, olha que coisa incrível, irmãos. Ele está pegando um texto que todos os leitores sabiam que era aplicado ao Pai, e ele está dizendo o seguinte: essa verdade, ela se estabelece de forma plena, absoluta e completa na vida do Filho. Ele deve ser adorado por todos, inclusive pelos anjos. Ele é superior, ele é elevado, mais alto. Versículos 7, 8 e 9, o texto diz que, além de tudo, ele governa. Ele é o Filho, ele deve ser adorado e ele governa. Essa passagem, ela diz assim, a respeito dos anjos ele diz, a respeito dos anjos, ele envia seus anjos como vento e seus servos como chamas de fogo. Isso é o que ele diz a respeito dos anjos, que ele os envia. Que assim como o vento ou como o fogo, Deus tem controle sobre a natureza, ele tem controle sobre os anjos. Mas ao Filho, versículo 8, ele diz: teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre. Tu governas com cetro de justiça. Amas a justiça, odeias o mal, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu. Derramou sobre ti o óleo da alegria mais do que sobre qualquer outro. Também esse texto ele tem uma aplicação imediata à vida de Davi, que foi ungido rei. O rei, escolhido por Deus, o simbolismo da separação dele para ser rei era a unção dele, era derramar óleo sobre a cabeça dele. E o texto, então, ele tem aplicação imediata em Davi, mas ele tem aplicação completa em Jesus. Jesus é o Rei eterno. Jesus é aquele que foi escolhido, o Filho foi escolhido para reinar. É sobre ele, a unção está sobre ele. E é por isso que ele governa com o seu cetro de justiça eternamente sobre todo poder, sobre todo principado, sobre toda e qualquer autoridade. É de se destacar que o Filho amou a justiça e odiou a iniquidade. Com tantos líderes perversos, com tantos líderes iníquos e promotores de iniquidade, o Filho de Deus reina sobre tudo e sobre todos, com um perfil completamente diferente que os governos humanos que nós conhecemos. Ele reina com justiça e com equidade. Ele é superior.
Esse texto fala do envio, da unção sobre o filho para que ele seja rei, mas esse filho não foi rei por um jeitinho que o pai deu para ele. Assim, ele é meu filho, vou colocar ele no trono aqui. Ele é meu filho mesmo. Não nesse modelo de reinado que nós conhecemos, do ponto de vista humano, em que o filho, ele recebe a coroa passada pelo seu pai e depois vai para o neto e assim sucessivamente. Não, não. Ele governa porque mesmo sendo filho, ele foi entregue para morrer por nós. Não foram anjos que foram entregues para morrer por nós. Deus não pegou todos os anjos e falou assim, eu vou entregar vocês todos agora para salvar aquelas pessoas. Não foi. Por que não foi? Porque os nossos pecados exigiam muito mais. Se ele desse todos os anjos em sacrifício, mesmo assim nós não receberíamos perdão. Não nos era suficiente que se Deus entregasse todos os anjos, nós continuaríamos separados dele, porque é isso que o nosso pecado faz, o nosso pecado nos separa dele. Ele entrega o filho, e o filho vai à cruz, morre, ressuscita ao terceiro dia, e é exaltado sobre tudo e sobre todos. Amém? Mas não apenas isso, além dele ser o filho, ele deve ser adorado, ele governa sobre tudo e sobre todos, ele também é o Criador eterno. Versículos 10 a 12. No princípio, e diz também, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e com tuas mãos formaste os céus. Eles, os céus, deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha. Tu os desdobrarás como um manto e te desfarás deles como roupa velha. Tu, porém, és sempre o mesmo. Teus dias jamais terão fim. O mesmo Jesus que um dia tomou forma humana ou foi gerado como homem num determinado momento da história da humanidade, ele já existia de forma eterna e ele é o Criador de todas as coisas também. Assim como o Pai e como o Espírito. Esse Deus triuno criou todas as coisas, sustenta todas as coisas. Esse Jesus que morreu na cruz, que foi entregue por nós, ele é o Criador e sustentador de tudo. Tudo que nós chamamos de terra e céu vai passar, vai ser transformado, porque esse é o plano eterno dele, e nada e nem ninguém vai impedir que isso aconteça. Vai ser transformado em novo céu e nova terra. O que ele está dizendo aqui? Que o Criador, que é Jesus, que é o que governa, que é o que merece ser adorado, porque ele é o Filho de Deus, herdeiro de todas as coisas, ele é infinitamente maior do que tudo criado. Ele não está dentro da criação. Não se perca. Não é porque um dia ele tomou forma humana e ele caminhou humildemente pelas ruas e aldeias empoeiradas da Judéia. Não se confunda. Ele tinha uma missão e ele veio cumprir essa missão de religar o homem perdido por causa dos seus pecados ao Deus Santo. Mas ele é rei, ele governa, ele é o Salvador, ele é o Senhor, ele é o Criador, e tudo que existe vai ser transformado pelo poder dele. Ele é único, ele é superior, ele é o único digno de adoração, de que você se prostre seus joelhos, que você ore. Os anjos têm um dono, um Senhor, que é Jesus Cristo. Nós não sabemos muito bem como será o ministério dos anjos no período do novo céu e da nova terra. Nós não temos tantos elementos. Possivelmente eles continuarão em adoração e já o fazem desde agora. Mas é bom recebermos o alerta de que, por exemplo, a igreja julgará os anjos.
Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele revela isso. Mas eu não quero entrar tanto nisso. Quero focar no meu último ponto, que se refere à pessoa de Jesus, que ele deve ser honrado sobre todas as coisas na nossa vida. Versículos 13 e 14. 13 e 14 diz assim: e ele nunca disse a nenhum anjo, sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e o ponha debaixo dos seus pés. A nenhum anjo foi dito isso. Portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Quem são aqueles que herdarão a salvação, queridos? A igreja. A igreja. Os anjos existem para servir a igreja. Os anjos existem para ministrar a igreja. Os anjos existem, eles são enviados por Deus, eles são orientados por Deus, eles são enviados por Deus para abençoar a igreja. Eles são servos de Deus e eles são obedientes a esse Deus. Eles ministram ao povo de Deus, eles ministram àqueles que hão de herdar a salvação. É o que o texto está dizendo. O Filho governa tudo e todos, tendo os seus inimigos debaixo dos seus pés. Irmãos, todos os inimigos de Deus, todos, estarão debaixo do domínio pleno e absoluto daquele que é o Filho, daquele que deve ser adorado, daquele que governa, daquele que é o Criador, daquele que deve ser honrado. O nome dele é Jesus Cristo. Amém? Quero fazer algumas aplicações, prometo ser bem direto. Primeiro, eu quero fazer um destaque no texto. Hoje a Sandra me chamou a atenção para uma coisa bem legal nesse texto. Depois em casa você pode olhar. Versículos 5 e 13 diz que Deus não disse. Tem um contraste aqui entre o que Deus disse e o que Deus não disse nessa passagem. Eu vou começar com o que Deus não disse. Versículo 5. Nunca disse a nenhum anjo: você é meu filho, eu hoje o gerei. Ou ainda, eu serei seu pai e ele será meu filho. Isso nunca foi dito a anjo algum. Versículo 13. Ele nunca disse a nenhum de seus anjos, nunca disse a nenhum anjo: sente-se em lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e o ponha debaixo dos seus pés. Agora, o que ele disse? Versículos 6, 7, 8 e 10. 6, que todos os anjos o adorem. 7, dizendo a respeito dos anjos: ele envia seus anjos como vento e seus servos como chamas de fogo. São enviados de Deus. 8, mas ao Filho diz: teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre, tu governas com justiça, amas a justiça, odeias o mal, por isso teu Deus te ungiu, derramou sobre ti óleo de alegria, mais do que sobre qualquer outro. Versículo 10, Deus diz, em algumas versões, e a Escritura também diz: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e com tuas mãos formaste os céus. Eles deixarão de existir, mas tu permaneces para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha, tu os desdobrarás como um manto e te desfarás deles como roupa velha. Tu, porém, és o mesmo. Teus dias jamais terão fim. Que contraste, irmãos. O autor quer deixar patente, quer deixar claro que não há ninguém, nada e nem ninguém como Jesus. Ele é superior. Algumas considerações. Uma vez que Jesus é superior, mesmo que um anjo viesse aqui, esse grandão que eu falei no começo, que vocês riram e tal, se ele pregasse um outro evangelho, se ele trouxesse uma outra verdade contrária à palavra de Deus, ou que quisesse acrescentar algo ao que a Bíblia que nós temos, como se ela faltasse alguma coisa, apesar de sua força, sua grandeza, sua beleza, seu brilho e tudo mais, apesar do impacto que isso causaria em nós só deveríamos fazer uma coisa: nós deveríamos rejeitar e tomá-lo como maldito e vindo do inferno
e do diabo, porque até mesmo os demônios podem tomar forma de anjo para enganar os incautos. Ou você está preso à palavra de Deus, ou você está debaixo dessa autoridade, ou você corre risco de ser levado de um lado para o outro, com manifestações que são fortes, impactantes, mas que te distanciam de Deus. Não seja presa dos seus próprios sentidos ou sentimentos. 2. Existem crentes que parecem insatisfeitos com a simplicidade do Evangelho. Parece pouco. Ficariam muito mais exaltados e eufóricos com experiências místicas do que com o fato da Bíblia revelar que o Filho de Deus tomou forma humana, aquele que é Rei e Senhor, que está acima de tudo e todos, veio humildemente em amor, mas voltará como juiz e rei. O que seria mais impactante do que a mensagem de que o Filho de Deus está pregado numa cruz? O que será mais impactante de que todas as promessas do Antigo Testamento convergem para a pessoa de Jesus e Deus as cumpriu uma a uma? O que é mais impactante do que o sangue do Filho de Deus ser aspergido sobre as nossas cabeças para nos purificar dos nossos pecados? As promessas do Antigo Testamento que não se cumpriram são aquelas que ainda não têm o seu tempo de cumprimento. Elas irão se cumprir. Todas, uma a uma. Sua palavra não falha. Nunca falhou, não vai falhar. 3. Sonhos, visões e profecias não são revelações superiores a Cristo e não são superiores à palavra de Deus. E eles precisam estar debaixo da orientação da palavra. É a palavra que manda, que limita, que orienta, que clareia. Você pode ter o sonho mais incrível, a visão mais incrível, pode ter sido profetizado sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre essa igreja, sobre qualquer coisa ou pessoa, algo magnífico, mas se está desalinhado da palavra de Deus, não vem de Deus, nunca vem de Deus, não poderá vir de Deus, jamais vem de Deus. Saia dessa, corra disso, não é de Deus, é maligno e diabólico. Por quê, pastor? Porque contraria a palavra de Deus. Porque Deus, a última palavra, irmãos, o capítulo 1 de Hebreus é tão claro, tendo Deus falado de muitas formas, de muitas maneiras, ao longo de todo o tempo, agora Ele nos fala através do Filho. Cuidado para não se submeter a experiências que são marcantes e profundas, mas desalinhadas da verdade. Porque toda mentira tem uma origem, tem um pai. E nós sabemos quem é. A Bíblia nos revela quem é. Qual é a origem da mentira? Do roubo, da destruição, da morte. 4. Não podemos viver com Deus por medo do diabo. Existem pessoas presas em muitas religiões hoje porque elas têm medo do diabo, irmãos. Elas estão presas lá, a vida delas é uma porcaria. Elas estão super insatisfeitas com a vida delas, mas elas temem profundamente uma retaliação do inimigo sobre a vida delas ou sobre alguém que elas amam. E o único motivo delas estarem enfiadas lá até hoje é medo. Existem religiões que são pautadas no medo, e existem movimentos evangélicos que pautam também o medo como referência e não a graça. É tão diabólico quanto. Tão diabólico quanto. Nós não podemos estar nos relacionando com Deus pelo medo de sermos uma presa fácil para o diabo ou qualquer retaliação do inimigo sobre a nossa vida ou sobre as nossas famílias. Porque o Senhor, Ele nos selou, Ele veio habitar a nossa vida com o seu Espírito. Irmãos, pensem comigo. Como que um demônio vai dominar a vida de um cristão? Nós teríamos que admitir que esse demônio, ele é mais forte que o Espírito Santo de Deus que habita as nossas vidas. Porque
Porque a Bíblia deixa muito claro que se uma pessoa não tem o Espírito de Deus, ela não é dele. Logo, se a pessoa é dele, ela tem o Espírito de Deus. E como que alguém que tem o Espírito de Deus vai ser dominado por um espírito maligno? Se Jesus é superior, irmãos, a todos os anjos bons, todos os anjos que obedecem a Deus e que são usados por Deus como ministros para servir a igreja, e o Senhor Jesus é superior a todos eles. Irmãos, os demônios tomavam susto e ficavam apavorados com Jesus. Quando Jesus ia ao encontro de uma pessoa e ela tinha um demônio na vida dela, o demônio corria, fugia, temia e reconhecia o senhorio e a grandeza de Jesus. E muitas vezes a igreja não reconhece e vive uma relação de medo e não de graça. Isso é uma miséria que nós precisamos nos libertar. Não há equiparação de forças, irmãos. Há um massacre. Todos os inimigos estarão debaixo dos pés daquele que reina soberanamente sobre tudo e todos. Tome posse da sua posição de fato como filho. Se aposse disso. Está entregando a sua posição de filho por quê? 5. Nosso pecado é tão grande, causa tanto estrago, e às vezes nós minimizamos isso. Nós perdemos a referência do que de fato o pecado causa. Está cada vez mais em desuso pregar, ensinar, tratar da questão do pecado, como se ele fosse algo passageiro, como um mal assim, que não fosse lá, estude suas coisas, cada um vive a vida do jeito que quiser, cada um é feliz como quer, cada um não sei o quê, cada um não sei o quê. Essa celebração do individualismo relativiza o que de fato o pecado é e o que ele faz. Pecado é algo muito sério, pecado é a coisa mais séria dessa vida, porque só há uma coisa que separa o homem de Deus, só uma coisa, mas essa uma coisa separa completamente. O nome dela é pecado. Você pode falar qualquer coisa, não separa de Deus, não afasta de Deus. Não ergue um muro de separação que coloca Deus de um lado e você do outro, mas o pecado faz isso. Veja o potencial destrutivo, maligno, separar uma pessoa criada por Deus, que Deus ama, da presença e da intimidade dele. Por isso que pecado é coisa séria, pecado é tão sério que ele enviou o Filho, que não conheceu o pecado, mas que levou sobre si os nossos pecados, para que nós não vivamos mais dominados pelo pecado, para que nós não vivamos mais temendo o inimigo das nossas almas, para que nós não vivamos mais sem esperança de vida eterna, porque essa vida é muito rápida e absolutamente passageira. Nós olhamos para a eternidade ao lado do nosso Senhor. Nossa dívida não se pagava com menos, com nenhum outro sacrifício que não fosse o Filho. O próprio Deus foi até a cruz, na pessoa do seu Filho. Jesus serviu, Jesus morreu, Jesus serviu a nós, Jesus serviu aos seus discípulos quando estava nessa terra, Jesus na cruz e na ressurreição serviu a todos aqueles que hão de herdar a salvação, Jesus serviu, os anjos servem, o texto está dizendo o tempo todo aqui que os anjos servem, Deus manda e eles vão, Deus fala, vai ventar e venta, Deus envia os anjos e eles vão, o ambiente aqui é todo de serviço, Jesus serve, obedece e reina exaltado agora, e agora ele dá ordens, os anjos o tempo todo obedecem, e eu e você? E a igreja? Esse texto confronta a nossa desobediência. Esse texto é um puxão de orelha. Em cada vez que nós endurecemos o nosso coração para a vontade de Deus, para fazermos a nossa, para nos colocarmos num trono que jamais será nosso, porque nós não temos a menor condição para estar nele. Nós somos chamados hoje a obedecer ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é digno. Ele merece toda honra, todo louvor, toda adoração. E não é a adoração do cântico, mas é depois que acaba o cântico, como é que você vai viver a sua vida? Isso é evangelho, irmãos. Isso é palavra de Deus para as nossas vidas.
7. Os anjos, o ministério dos anjos em favor da igreja deve gerar uma profunda gratidão a Deus. Nós devemos ser muito gratos a Deus, porque tudo Ele já fez e Ele ainda dá ordem aos seus anjos em benefício do seu povo. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Deus dá ordem aos anjos para abençoar o seu povo. E nós precisamos ser gratos a Deus por tamanha generosidade. Somos gratos a Deus pelo ministério dos anjos em nosso favor. 8. Não erga ídolos na sua vida. Por que anjos fazem tanto sucesso? Por que pessoas se prostram e oram a um ser que elas dizem não adorar? Já percebeu essa loucura? Quando alguém se prostra diante de uma imagem, e ela se ajoelha diante de uma imagem, e você conversa com ela e ela diz, mas você adora essa imagem? Não. Tá, mas se você não adora essa imagem, por que você ora a ela? Por que você ora a quem você não adora? Por que você ora a alguém que você mesmo entende que não é digno da sua adoração? Esse texto alinha isso. O único diante de quem nós nos prostramos e oramos é aquele que nós adoramos. É o Senhor Jesus, o Filho, a rocha, o Rei, o Senhor, o Salvador, o Eterno, o Criador, o sustentador de todas as coisas. Aquele que guerreia à frente do seu povo. Pare de buscar em outras fontes. Pare de erguer ídolos na sua vida. Seja uma imagem colocada num pedestal. Seja um relacionamento nocivo, terrível, doente, mórbido, diabólico, que você se submeteu a ele. Porque às vezes os ídolos têm nome, RG e CPF na nossa vida. Você foi salvo para ser livre em Deus, para você nunca mais fazer a sua vontade. Essa é a liberdade. Você está livre para romper com isso. Porque o Evangelho do Senhor Jesus te chama para uma nova vida. De celebração, de dependência, de paz com Deus. Pelos méritos de Jesus. Jesus deve ter a primazia da nossa adoração, da nossa vida. Não erga ídolos na sua vida. 9. Prostrar-se diante de qualquer figura menor que Jesus é uma afronta a quem Ele é e a tudo que Ele faz por nós. 10. Se você está desanimado, se você foi ferido na batalha, se você já liderou no povo de Deus, se você já serviu no povo de Deus, se você já ocupou o ministério no povo de Deus, se você andou com Deus, se você andou no meio da comunidade do povo de Deus e não deu certo, e o pastor te feriu, o líder te feriu, o irmão te magoou, a irmã te magoou, ou se você teve alguma perda significativa na sua vida, que deixou marcas em você, perdas relacionais, ou perda de alguém mesmo, ou perda de algo na sua vida, e hoje você tem sido dirigido pelo seu trauma, pela sua ferida. Você tem sido dirigido por aquilo que você olha e diz que perdeu. Eu quero te dizer que Ele é o Filho, Ele deve ser adorado, Ele governa, Ele é o Criador, Ele deve ser honrado e Ele é tudo mais, para que tudo isso seja lançado aos pés da cruz. Ele tomou sobre si, porque Ele sabe que nós nunca aguentaríamos. Esse texto foi escrito para pessoas que estavam em dúvida. Esse texto foi escrito para pessoas que estavam oprimidas. Esse texto foi escrito para animar pessoas que estavam desanimadas,
por diferentes motivos. E aqui não há nenhum juízo de valor sobre o motivo, se o motivo é justo, se o motivo é legítimo ou não, como não havia para eles e não há para nós, mas há uma verdade: o Senhor reina, e o Senhor te chama pelo teu nome para viver com Ele todo o propósito que Ele tem para a sua vida. Satanás é o pai da mentira e a maior estratégia dele é corromper as nossas mentes, a nossa mente e o nosso coração. E ele não faz isso assim, nossa, isso vai tomando forma aos poucos. A gente vive uma perda, a gente vive uma situação difícil, alguém nos fere, alguém nos magoa, e a gente não consegue gerir bem aquilo, aquilo fica indigesto para nós, mas a gente vai vivendo a vida, e passa semana, passa outra, e vai mês, vai ano, vai uma vida inteira dirigida por aquilo que o diabo tem alimentado na sua mente e no seu coração. Rompa hoje no poder de Deus com tudo isso. Olhe para o alto, olhe para aquele que pode encher o seu coração e a sua mente de esperança. Deus tem vida nova, livre para você. Jesus é o Filho, é o primogênito de Deus, mas eu quero te mostrar uma coisa. Jesus é o Filho, eterno de Deus, mas Ele também é o primogênito de Deus. Mas que história é essa? Como é que Ele é primogênito? É porque tem outros filhos. Os anjos nunca serão filhos, mas você é feito filho de Deus, adotado por Deus. Ele colocou em você o nome dele, ele te chama para a mesa dele, para a intimidade dele, para a casa dele. Você é filho, filha. Essa é a graça de Deus sendo derramada sobre as nossas vidas. Os anjos não obtiveram essa bênção que você recebeu ou pode receber pelo poder de Jesus Cristo. Quero terminar a minha fala, irmãos, completamente impactado por essa mensagem de Deus para as nossas vidas. Eu não consigo encontrar uma palavra para descrever o que eu acredito que esse texto quer revelar. A melhor que eu encontrei, e mesmo assim eu acho pouco, eu acho inadequada, mas foi a melhor que eu encontrei. Ele é superior, elevado, exaltado. Acima de tudo e de todos está o Senhor. Ele nos chama pelo nosso nome. Ele vem ao nosso encontro. Ele se manifesta a nós de um jeito que nós o percebamos e compreendamos, para que nós caminhemos com Ele e o propósito dele se cumpra em nós.